O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, rechaçou qualquer tipo de cobrança do governo federal sobre a decisão do partido ter cedido espaço para o PL na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Para esclarecer o assunto, o Jornal da Manhã recebe agora o próprio Paulinho da Força. Bem-vindo, deputado. Obrigado pelo espaço por aqui, pela presença, pela participação. Obrigado, Adriana. Obrigado, Tiago. Cumprimentar aí a todos também que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Deputado, presidente, de qual forma se deu essa escolha do parlamentar do PL, Sanderson, para a presidência da comissão? Bom, primeiro que essa questão de trocar vagas na Câmara e na comissão é uma coisa natural. Todos os anos, quando vai se formar as comissões, é normal trocar vagas. Né? Um partido cede uma vaga onde um partido tem mais interesses e troca em uma outra comissão onde o outro tem mais interesse. É uma coisa natural lá. O que eu estranhei foi o PT reclamar, porque isso é uma coisa normal lá, entendeu? Não é uma coisa que não acontece. Todos os partidos fazem isso. E nós fizemos uma troca da Comissão de Segurança, que tinha interesse, que o PL tinha interesse. Nós tínhamos interesse na Comissão de Assuntos Parlamentares lá, e fizemos uma troca. Também tivemos interesse na Comissão de Orçamento, onde também fizemos uma troca com o PL. Então, uma coisa normal dentro da Câmara, da atuação parlamentar. Bom, a gente segue. Perfeito, a gente segue então agora com a pergunta da Amanda Klein. Bom dia, deputado. Parece que o negócio está meio truncado, né? O senhor falou sobre base, sobre negociação parlamentar, mas parece que o jogo está muito truncado ainda na Câmara e no Senado, a começar pelo estabelecimento do rito das MPs. Como serão iniciadas as MPs? Há uma disputa ali de bastidores entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que se resume basicamente a uma disputa de poder para saber quem vai ter mais controle sobre a pauta, se o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. O governo do PT ainda também não tem a formação de uma base clara, nenhum projeto importante foi colocado em votação desde que o governo começou. Há uma fila de MPs, mais de 27, à espera de apreciação. Qual é a sua análise, sua avaliação desse jogo político? Como deve se resolver esse imbróglio para a tramitação das MPs e como isso deve efetivamente começar a se desenrolar? Primeiro que eu acho que o governo iniciou muito complicado, muito confuso, né? O Lula foi eleito por uma coligação que tinha em torno de 140 votos na Câmara, distribuiu 39 ministérios e eu calculo que ele não tem mais que 180 hoje. E como não teve nenhum teste até agora, a gente continua com uma conta que nós tínhamos feito assim que iniciou o governo, em torno de 180 votos que o governo teria na Câmara dos Deputados. No Senado parece ter uma folga maior, embora pareça que tem muito ruído também no Senado. Mas acho, então, que o governo não tem hoje uma base para aprovar projetos. E a gente vai verificar isso assim que entrar um projeto mais polêmico lá, ou uma dessas medidas provisórias que o governo encaminhou para a Câmara para poder iniciar o ano. Então, acho que essa confusão é muito da articulação que o governo fez, da distribuição, do meu ponto de vista, errada dos ministérios, para grupos errados dentro dos partidos, que não significava a maioria, e isso acabou, então, criando esse problema que o governo está iniciando no Congresso. Sobre as MPs, eu acho que precisa ter um acordo, né? Mas não pode ser um acordo que tinha antes, né? Nós temos 513 deputados e 81 senadores. E a gente tinha uma tramitação com paridades de senadores e deputados. Ou seja, se o Senado não topasse, a Câmara também não tinha como aprovar. Então, era muito difícil aquela tramitação. Talvez o correto seja uma pela Câmara, uma pelo Senado. Eu acho que vai ser o que vai acabar acontecendo. Entra uma pela Câmara, ou duas ou três pela Câmara, duas ou três pelo Senado, e também, senão, o governo faz um jogo para ver onde inicia melhor. Então, talvez a gente tenha que esperar duas ou três na Câmara, duas ou três no Senado, e aí sim você faz a tramitação tranquila, entendeu? Acho que esse será um dos caminhos que deve ser acordado. Estamos conversando com o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade, aqui nessa edição do Jornal da Manhã. Agora são 7h33. Deputado, na sequência, a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Deputado, muito bom dia. Bom, até o momento, o governo não mandou nenhum projeto relevante para ser debatido e na política não tem vá.
E, ao meu ver, o Congresso Nacional vai ocupar um protagonismo, já que o governo não atua. E dois projetos de extrema importância para o país precisam ser tratados no Congresso Nacional. O primeiro é o novo marco do saneamento, algo fundamental para dar essa garantia de investimento de 45 bilhões de reais ao ano para atingirmos a meta do saneamento universalizado em 2033. E a segunda é a questão da reforma tributária. O senhor acha que esses projetos de extrema importância para o país podem andar a despeito da inércia do governo? Acho que sim. Acho que a questão do saneamento é uma prioridade. No Brasil, você tem 50% das pessoas que moram no nosso país não tem saneamento básico. Então, é preciso ter um programa, um projeto urgente aprovado para que essas pessoas possam ter um mínimo de dignidade. É uma luta que nosso partido, Solidariedade, trava na Câmara há muito tempo, até porque nós temos uma relação grande, não com o setor, com os trabalhadores desse setor de saneamento, com os empresários também do setor, e acho que essa é uma questão importante para o Brasil, para poder dar dignidade para as pessoas que hoje moram sem esse benefício. A questão da reforma tributária, eu acho que ela é mais complicada. Desde que eu fui deputado por 16 anos, que eu ouço falar de fazer uma reforma tributária. Mas na hora do vamos ver, tem os famosos detalhes, os detalhes. Diz que o diabo mora no detalhe, né? Aí você fazer uma reforma tributária, do meu ponto de vista, seria para diminuir impostos ou aumentar para alguns setores, né? Aí quando chega nessa situação, a coisa complica. Toda vez, por exemplo, eu sou um defensor de você fazer um imposto para grandes fortunas, mas vai fazer o imposto para grandes fortunas, aí já vem os poderosos e impedem. Ou seja, então aí tem que mexer com os impostos do município, os municípios reagem. Está indo os prefeitos para Brasília já semana que vem. Vai mexer com os impostos dos governos dos estados, os governos reagem. Então, não é uma coisa simples de se fazer, não. Teria que ter muita força no Congresso, muita vontade de fazer. O governo também teria que estar participando disso, porque senão você não tem força para implementar uma reforma tributária. Eu nunca vi, durante esses 16 anos, sempre se fala, mas eu nunca vi uma reforma tributária que possa realmente mexer com os impostos do Brasil. Você tem pequenas mudanças, mudanças aqui, mudanças ali. Eu, por exemplo, acho que a gente devia fazer uma reforma do imposto de renda. Não é possível que os de baixo paguem tanto imposto de renda e os de cima não pagam. Então, nós precisaríamos fazer uma reforma do imposto de renda. Mas não sei se numa reforma tributária a gente consegue emplacar isso, entendeu? Estamos conversando com Paulo Pereira da Silva, deputado, aqui nessa edição do Jornal da Manhã, falando sobre os temas do Congresso Nacional. Jornal da Manhã, agora 7h36. Repita. 7h36. Bom, conosco o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade. Deputado, a gente vem acompanhando a discussão do arcabouço fiscal, a expectativa de que essas informações fossem divulgadas ainda nessa semana, mas há o adiamento para depois da viagem do presidente Lula à China. A senhora acha que o Congresso também fica em compasso de espera, aguardando essas informações para saber realmente o que vai acontecer e, na sequência, a discussão da reforma tributária? Esse adiamento é prejudicial? Eu acho que, primeiro que o governo tem um problema com o teto de gasto, que o governo Lula, o presidente Lula criticou muito durante a campanha e agora precisa apresentar regras, então, para poder sustentar a economia. É lógico que isso é um debate também que não é simples no Congresso, porque o Congresso aprovou a tal do teto de gasto, e que foi, durante o período, do meu ponto de vista, uma coisa importante para o país, porque limitou aí os gastos que os prefeitos, governadores e o próprio governo faziam. Então, não sei se será fácil para o governo aprovar uma questão dessa nesse momento. Embora vamos ver quais são as regras que o Haddad vai apresentar. À medida que o Haddad apresentar, aí sim o Congresso vai debruçar sobre as regras. É uma questão que o governo tem que apresentar, porque eles querem substituir o teto de gasto. Então, para isso tem que ter proposta concreta lá e que não seja um exagero. Nós não podemos, por exemplo, permitir que não tenha recurso para os mais pobres. Nessa regra fiscal tem que levar em conta, não dá para levar em conta só o mercado. Me parece que o Haddad ultimamente vem um pouco cedendo para o mercado e isso tem criado um problema, inclusive, dentro do PT. Mas acho também que o governo está muito enrolado com essa questão dos juros. O Banco Central, com a independência do Banco Central, o Banco Central me parece que de novo não vai baixar juros. Não baixando juros, você não tem crescimento econômico. Eu tive oportunidade de dizer isso para o próprio Lula, dizendo que a independência do Banco Central
é uma independência meio fictícia, porque independente do Brasil, me parece que o Banco Central hoje é um testa de ferro daqui da Avenida Faria Lima, faz tudo o que os banqueiros querem, em detrimento da população. Todos nós sabemos que juros altos significa desemprego, né? E juros a 13,75, uma inflação de 4 ou 5, você tem 8% de juro real. Ou seja, não é possível uma coisa dessa. Não tem crescimento, não tem setor da economia que possa gerar emprego. Então, acho que esse é um impasse que nós temos pela frente, até porque lá atrás a gente aprovou essa questão da independência do Banco Central. Tinha muita gente que defendia isso e acho que isso passou a ser um problema para o governo e para o Brasil. E mais uma vez, deputado, sobre essa recente formação da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados e sobre o mal-estar, quais as principais propostas e objetivos dessa comissão? Bom, eu não sei porque eu não estou nela, né? Ela é uma comissão que tem maioria, né, de pessoas ligadas ao Bolsonaro. Bom, primeiro assim, o governo tem uma minoria na Câmara, então se o governo não entender isso, não vai ter jeito, né? Tem minoria na Câmara. E tem as comissões são compostas de deputados, né? Se o governo tem maioria, como é que ele vai ter maioria nas comissões? Ele vai ter minoria em todas. Ele tem minoria na Comissão de Constituição e Justiça, né? Se ele não souber negociar isso, ele vai perder todas, inclusive nas comissões. Então não dá para ficar preocupado lá com a segurança pública. E lá sim, lá tem 90% de bolsonaristas. Agora, as outras também o governo tem minoria. E no plenário o governo tem minoria. Então o problema do governo não é os deputados, é os seus articuladores políticos no Congresso. Se o governo tem gente ruim que faz esse tipo de coisa, ele vai ter minoria lá. Então, não é possível o governo ficar preocupado com a Comissão de Segurança Pública, porque ali ele já vai perder todas, né? Ele ficou lá num impasse danado entre segurança pública, fiscalização e controle, teve que ceder fiscalização e controle também para a turma do Bolsonaro, perdeu maioria na CCJ. Ou seja, o governo tem uma minoria. Os articuladores políticos do governo são ruins e não conseguem fazer maioria nem numa comissão de segurança pública. Vai ter problema, o governo terá problemas em todos os lugares. Vai ter ministro convocado, porque a comissão de fiscalização não é deles, né? Então, eles terão dificuldades no mesmo governo. Agora, por culpa de quem? Culpa dos seus articuladores políticos. Deputado, a gente conhece muito a ligação do senhor com a área sindical, até a força sindical aqui em São Paulo. E eu pergunto, o seu partido apoia ou não apoia o governo? Depende do projeto, mesmo com toda essa ligação com o sindicato? Lembrando também, em relação ao presidente Lula, a ligação sindical. De que forma essa construção é feita e vai ser feita nesses próximos anos? Nós temos uma série de propostas na área sindical. Meu partido tem muito a ver com isso, né? Solidariedade tem muito a ver com isso. Nós queremos uma política para o salário mínimo, né? Não é possível você não ter aumento para o salário mínimo. Nós queremos que tenha emprego, por isso tem que enfrentar essa questão dos juros. Me parece que o governo vacila nisso. Nós precisamos ter uma reforma da estrutura sindical para que dê mais, fortaleça mais os sindicatos, fortaleça mais a livre negociação. Então, se o governo nos atender, vai ter apoio. Se não atender, não terá apoio, né? E dependendo do projeto, nós, de certa maneira, a gente apoiou o governo Lula desde o primeiro momento. Nós fomos, provavelmente, o primeiro partido a anunciar apoio ao Lula. Nós não aceitávamos mais o governo Bolsonaro, não participamos do governo Bolsonaro, não tivemos nenhuma relação de cargos, de participação no governo Bolsonaro. Apoiamos o governo Lula, mas não nos sentimos no governo. Então, nós temos independência hoje no Congresso para votar como achar melhor. É lógico, se o governo cumprir com um movimento sindical, com quem eu tenho muita relação, a gente terá toda a boa vontade do nosso partido. Amanda, mais uma? Eu queria, deputado, só me aprofundar nessa questão que o senhor falou da base aliada do governo. O senhor disse que os articuladores são ruins, mas o governo, como o senhor mesmo disse, entregou 39 ministérios, 3 para PSD, 3 para MDB, 3 para a União Brasil. Está entregando os cargos de segundo escalão. O indicado apadrinhado Delmar Nascimento vai continuar à frente da Codevasf, mesmo ele tendo apoiado o ex-presidente Bolsonaro. O Arthur Lira também continua muito bem aqui em Oasis. Tem uma reportagem no Globo hoje dizendo que o orçamento secreto continua por outras vias, mas muito dinheiro dos ministérios passou da tal RP9 para RP2, beneficiando deputados da base aliada, da nova base aliada. O que mais falta, né? Porque a pergunta que fica é o que mais o governo pode fazer para agradar deputados e senadores, principalmente deputados? Onde está errando?
Então, acho que o erro é não identificar quem são as lideranças do partido, né? Por exemplo, entregou 3 ministérios para a União Brasil. Entregou para quem? Entregou para grupos errados dentro dos partidos. Se o governo não sabe, se o interlocutor do governo, com o Congresso, não sabe quem são as pessoas que têm liderança do partido, vai cometer esses erros. Deu 3 ministérios para a União Brasil e não tem nem voto na Câmara. Deu 3 ministérios para o MDB e provavelmente não terá todos os votos do MDB. Deu 3 ministérios para o PSD e não sei se tem também todos os votos. Talvez no PSD até tenha mais. Então, o erro é de como fazer, né? De como localizar as pessoas que decidem dentro dos partidos, né? O Elmar Nascimento, por exemplo, é uma liderança do União Brasil. Meu amigo, conheço há muito tempo, e ele não foi consultado para indicar ministério nenhum, né? Então, isso levou a esse problema que o governo está enfrentando. E aí tem que ceder outras coisas para poder ganhar esses votos, né? E talvez mesmo cedendo agora não ganha, porque o principal cargo não foi entregue para aquele grupo que mandava no partido, ou que teria mais força dentro do partido, né? E eu acho natural esse negócio, né, de você fazer. Eu acho que o Arthur Lira, esses partidos que hoje estavam na base do Bolsonaro, daqui a pouco estão na base do Lula. E não é com cargo de segundo escalão que vai resolver o problema desses partidos. E aí como é que faz? Já deu 3 ministérios para cada um, como é que vai fazer? Vai dar mais 3 para o outro lado? Como é que vai fazer esse jogo? Então, o governo errou na largada, errou feio. Presidente do Solidariedade, Paulinho da Força. Deputado, obrigada pela entrevista. Boa quarta-feira para o senhor. Obrigado a vocês. Bom dia para vocês. Abraço, bom dia.